Olá, amigos da Rádio Boa Nova. Estamos aqui do programa Perante a Eternidade, participando deste especial de Natal. É com muita alegria em nossos corações que entramos em seus lares. Olá, Jairo, tudo bem? Olá, Sônia. É uma grande alegria estarmos aqui nas ondas, tranquilas, amigas, serenas, da nossa querida Rádio Boa Nova, E principalmente tendo essa oportunidade de falar aos nossos ouvintes, nesse momento tão bonito que é o Natal, não é, Sônia? Isso mesmo. Jairo, e que reflexão fazemos de Jesus? Ora, eu acho que a grande pergunta quando falamos sobre Jesus é: que homem é esse, Isso. Não é certo? Isso. Que homem é esse? Porque, a bem da verdade, hoje, uma grande parte da população terrena fala de Jesus, procura Jesus. E então, que homem seria este? É interessante, quando nós fazemos esta reflexão, observamos que o codificador da doutrina espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele não era um homem assim totalmente voltado à religião, Sônia? Sim. Ele era um homem que foi se despertando para estas questões, dessas ligações entre encarnados e desencarnados, à medida em que aquilo atendia às suas reflexões de lógica, de bom senso e de razão, não é? Ora, certa vez, Kardec ele estava em casa conversando com a nossa querida Gabi, a sua esposa, e ele já havia avançado muito no livro dos Espíritos, e já estava bem à frente. E ele começa, então, a refletir com ela sobre a importância da mensagem que os Espíritos vinham trazendo. Então, havia falado de Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, matéria, vida futura, reencarnação, desencarnação, Quer dizer, estes temas eram extremamente profundos. E Kardec, então, argumentava com a sua doce Gabi, a portentosidade daquele trabalho, a profundidade daquele trabalho que iria tocar, sem dúvida alguma, o coração humano. Mas ele dizia a ela assim: olha, Gabi, são coisas tão importantes, tão interessantes, que eu fico pensando como que os homens, após lerem estes capítulos, após lerem estas colocações dos amigos espirituais, como que nós vamos tomar atitudes futuras, como que nós vamos buscar um modelo, como que nós vamos buscar um guia para nos efetivar em tudo isso. Gabi dividiu com ele aquelas preocupações e eles então conversaram, e esta conversa ela se arrastou por longos dias. Até que então Kardec, no seu método de perguntas e respostas aos espíritos, ele faz uma pergunta que seria assim: ele vai dizer aos espíritos assim: o que nos apresenta, os espíritos como um guia, como um modelo para a humanidade? Por quê? Porque ele tinha visto uma obra poderosa, uma obra profunda, mas precisava-se de uma referência. Todos nós precisamos de uma referência, entende, Sônia? Sim. Você concorda? Concordo. Não é todos nós, porque nós temos a nossa referência nos nossos guias, nós temos as nossas referências nos nossos amigos, nos nossos pais, nas pessoas, não é? Então, Kardec também, ele se preocupava em deixar para aquela legião que viria à frente estudar aquele compêndio, sobre este guia. E os espíritos vão responder a Kardec assim, na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos: Jesus. É uma resposta simples, você concorda? Não é? É uma resposta simples. É uma resposta que muitas vezes nós passamos, repassamos dentro do Livro dos Espíritos e nós não nos atentamos para ela.
não é? Porque em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer condição de nossas vidas, nós temos um guia, nós temos um modelo, ou seja, a referência para que todos nós possamos, então, atender a contento tudo isto que a doutrina espírita nos traz de tão maravilhoso. Ora, isto Kardec vai grafar na parte terceira do Livro dos Espíritos, não é? Ele grafa na parte terceira, aonde estão inseridas lá as leis morais, e nessa altura da pergunta 625, ele trabalha as perguntas, não é? A respeito das leis divinas ou naturais. E dali para frente vem a lei de progresso, lei disso, lei daquilo, né? Que você deve estar tão bem lembrado sobre isso, né, Sônia? Não, muito não. Do Livro dos Espíritos... Não, né? Lembro quais são. Pois é, quais são as leis morais, as Sim. leis... Não é? Porque talvez seja a parte, não é, mais profunda e mais importante do Livro dos Espíritos, né? Não sei se você concorda com essa nossa afirmativa. Mas então ele disse Jesus, não é? Sim. Ora, como que nós podemos ver se realmente esse Jesus, não é? Que homem é esse chamado Jesus? Certa feita, vamos buscar uma anotação do evangelista Lucas, no capítulo 8, quando Lucas nos conta a seguinte história, que Jesus, ele teve a vontade de passar para a outra banda do lago, o lago de Genezaré, né? E ele então, seguido pelos seus discípulos, ele entra num barco que era deles, pescadores, né? E um barco que era o barco de Simão, um barco grande. E vários dos seus discípulos entraram naquele barco com ele. Ora, começaram a remar. A noite já estava próxima e muito pouco a pouco ela foi caindo. Jesus, na sua tranquilidade, não é? Nesta sua maneira doce, sutil de estar nos lugares, Jesus então se acomodou no fundo do barco e começou a ressonar. Os discípulos então, mudos, um remava, o outro remava de cá, e eles estavam atravessando a lagoa. Quando o tempo foi fechando. O tempo foi fechando. Os ventos foram tomando conta daquela lagoa. Quando, de repente, os raios começaram a se fazer fortes, começou a trovejar sem precedentes. E eles, se agasalhando, puxando as túnicas, viam que o barco começava a sacolejar e que as marolas, as ondas daquela grande lagoa começavam então a se multiplicar. E eles começaram a se preocupar. Assim também é nossas vidas, né, Sônia? Porque muitas vezes, né, os raios pesados começam a cair nas nossas vidas. Né? A chuva começa a cair sobre nós, né? De uma forma extremamente difícil. E os discípulos, eles começaram a se preocupar, porque principalmente abriu-se um temporal sem precedentes. E então, Tiago disse a Pedro, Pedro, vamos sucumbir. Pedro olhou de um lado para o outro e viu que as coisas estavam difíceis, não é? E um foi temendo, o outro temendo, e todos eles com muito medo. E então Tiago disse a Pedro, Pedro, acorda o mestre. Pedro ficou meio relutante, mas a situação tomou proporções tão pesadas que Pedro então resolveu acordar a Jesus. Jesuá, Jesuá, Jesuá. Jesus então acorda, toma pé da situação ali, tranquilo, e levanta-se do barco. Tiago diz a Pedro assim, Senhor,
a nossa embarcação está a naufragar. Chove muito. Os ventos tempestuosos nos jogam de um lado para outro. Senhor, vamos sucumbir. Quantas vezes nas nossas vidas nós não sentimos o que esses discípulos sentiram? Sentimos que a nossa embarcação pessoal, sentimos que esta nossa movimentação de vida, dessa nossa dinâmica, sentimos que os acontecimentos estão conspirando contra nós e estão levando-nos ao naufrágio. Muitas vezes é o adoecimento em família, às vezes é o problema do desemprego, às vezes são os problemas das drogas batendo aos lares, e muitas vezes é, sem dúvida, o problema com um filho doente, uma filha doente, né? Problemas e mais problemas vão nos remontando. Isso são as tempestades que abatem sobre nós. Mas que bom, quando dentro do nosso barco existe a referência, existe o guia, existe o modelo chamado Jesus. Jesus, então, de pé, olha profundamente à frente e estende as mãos e repreende os ventos. Ele abre os braços e repreende a chuva. E os discípulos olhavam para ele admiradamente. Alguns minutos depois, os ventos passaram. Alguns segundos depois, a chuva cessou totalmente. E aí, de imediato, se fez tempo bom. Ora, os discípulos olhavam entre si e sussurrando comentavam entre si sobre aquele acontecimento. Jesus novamente assentou-se no fundo do barco, quando Simão, se dirigindo a Natanael e se dirigindo a Tiago, disse a eles assim: que homem é este que tem o poder de apaziguar os ventos? Que homem é este que tem o poder de acalmar as tempestades? Ora, e nós aqui temos a oportunidade de falar sobre este homem. Que homem é este? Este homem é Jesus. Jesus de Nazaré, o meigo rabi, o nosso companheiro de todas as horas, o meigo amigo, sempre a velar pelas nossas vidas, sempre a tomar conta dos nossos passos e sempre a caminhar conosco, nos emprestando as bênçãos da sua misericórdia e nos ofertando as bênçãos do seu poder transformador. Ora, Pedro então se dirige a Jesus e diz a ele: Senhor, tu acalmastes os ventos, cessastes as tempestades. Senhor. E Jesus então diz a eles assim: homens de pouca fé. Ora, Sônia, Jesus chama os seus discípulos de homem bule, não é? Ou homem garrafa térmica, né? Homens de pouca fé, não é? Por quê? Você está rindo, Sônia, mas é verdade. Aonde que se põe café? Não é? Homens de pouca fé, homens bule, não é? Ora, Jesus nos alerta
sobre esta nossa incapacidade de crer, sobre essa nossa incapacidade de acreditar que as coisas podem se movimentar nas nossas vidas, que as coisas podem avançar e que os dias das nossas vidas podem melhorar. Jesus nos chama à fé. Jesus nos chama a acreditar no Pai, a acreditar nele e, principalmente, a acreditarmos em nós mesmos, nesta capacidade que possuímos de acalmar os ventos e de advertir as tempestades que se abatem sobre as nossas vidas. Ora, quem é Jesus? Que homem é este? Quem é Jesus? Jesus de Nazaré é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele na definição do Senhor. Este é o meu Filho amado no qual me comprazo. Ora, este é Jesus, o Filho de Deus vivo a habitar entre nós. Este é Jesus, que nos chegou da Virgem Maria, em Belém, nascendo numa manjedoura, como a trazer o primeiro exemplo, a alimentação digna na transformação da nossa animalidade interior. Este é o Filho de Maria, cujo anjo disse a ela assim: Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, porque de ti haverá de nascer o Salvador. Sônia, este, sem dúvida, é Jesus, o transformador de vidas. Este, sem dúvida, é Jesus, que, na colocação dos nossos amigos espirituais, é o guia, é o modelo, é a referência para todos nós, nos nossos momentos positivos e nos nossos momentos negativos. Este é Jesus, que eu costumo dizer assim, o acalentador de almas, o grande psicólogo, não é? O maior terapeuta que o mundo conhece. Este é Jesus que Chico Xavier amou tanto. Este é Jesus que os espíritos nos falam dele com tanto carinho, com tanta grandeza. E este é Jesus que banha os nossos corações em todos os momentos, em todos os instantes, no sentido de podermos, então, caminhar numa situação mais tranquila e numa situação melhor diante a vida. É isso mesmo, Jairo. E Jesus, como nosso modelo, guia e modelo, a videira verdadeira, né, Jairo? Isso. Ele, isso. Que neste Natal ilumine o lar de cada um de nós, que façamos presentes com Jesus na vida de todos. E lembrando aos ouvintes que o Marcelo Rios e o Espírito Sheila, o Espírito Marcelo Rios e o Espírito Sheila, deixaram para nós mensagens belíssimas, muito, muito lindas, sobre Jesus e sobre o Natal. Eu convido a todos a visitarem nosso blog para lerem a mensagem do Marcelo Rios e da Sheila. Vou deixar aqui para vocês o nosso site novamente, para vocês acessarem e terem conhecimento dessa maravilha que esses amigos espirituais deixou para nós. É www.itapuãeditora.com.br/blog. Eu vou repetir, www.itapuãeditora.com.br/blog. Lembrando que o Itapuã é com A no final. Itapua, né? Isso. Queridos ouvintes, felicidade a todos e um Natal cheio de amor e de harmonia. Fiquem com Deus.
Quero despedir dos nossos ouvintes, agradecendo a eles por todo este ano, não é? Por toda esta maravilha, e desejando a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de grandes vitórias, de muito trabalho, saúde e paz.